Você já deve ter visto algo sobre o perfeccionismo com Steve Jobs, Elon Musk. Steve Jobs tem até filme falando sobre isso. E o exemplo mais próximo que todo mundo conhece é O Diabo Veste Prada, um filme, para quem não assistiu ou para quem já assistiu, já conhece muito bem. Bom, pode inspirar, mas também pode estressar. E para falar sobre esse assunto, o especialista em liderança e gestão de carreira, Fabrício César Bastos. Bem-vindo à CBN, Fabrício. Boa tarde, Fran. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. Fabrício, como identificar que um líder perfeccionista pode estar consumindo energia dos funcionários ao invés de estar inspirando? Esse é o ponto fundamental que eu sinto que a diferença desse aspecto, Fran, vai na questão da quantidade do estímulo que a liderança faz isso com a sua equipe e principalmente a liderança perceber qual que é o perfil das pessoas da sua equipe. Então, você tocou em alguns nomes aí, né, tanto reais quanto de filmes aí fictícios. A gente percebe que a grande questão de um chefe perfeccionista, de uma liderança perfeccionista, é buscar um resultado diferenciado, é buscar uma entrega com qualidade. E quando a gente faz isso com respeito, eu sinto que esse pode ser um caminho, inclusive, para desenvolvimento de eventuais lacunas, de pontos de evolução das pessoas. Muitas vezes a liderança ela foi treinada, inclusive, para ver erros, para identificar questões, de atenção aos detalhes, que às vezes passam de alguns determinados perfis, que tem uma visão mais genérica, uma macrovisão. Agora, quando isso é excessivo, ou quando isso falta com respeito, e você até falou do filme, isso pode sair de uma certa forma, de um feedback, de um desenvolvimento, de olhar uma busca pela qualidade, pelo perfeccionismo, para ir para uma questão de assédio, inclusive assédio moral, que é perigoso, né? Até eu citei o filme porque tem um trecho a qual a chefe, acaba tirando a menina de um jantar com um amigo para poder fazer algumas coisas que ela achava que deveria ser feitas e queria perfeccionismo em tudo isso. Bom, como eu identifico esse chefe perfeccionista? Existem características específicas? Existem algumas que a gente pode identificar. Geralmente, essa liderança, esse chefe perfeccionista, ele tem uma atenção a detalhes muito forte, ele tem uma busca por excelência que, dependendo do nível, é quase que ele busca 11 de 10, então ele busca uma questão muito mais elevada, às vezes, do que o escopo do projeto, da atividade. É uma pessoa que tem um forte senso de urgência, muitas vezes uma pessoa que ela tem uma capacidade de execução e busca que essa velocidade também seja feita pelas pessoas que trabalhem com ele ou com ela, e também tem uma questão muito voltada para resultado, para atingimento de metas. Então, geralmente, a pessoa bem pragmática, com senso de urgência bem forte e voltada para resultado, para a velocidade das entregas. E, Fabrício, quando isso pode afetar uma empresa inteira, o que pode trazer de problemas para essa empresa? Pois é, como nós estamos falando, Fran, quando o estímulo e o desenvolvimento ele é elevado num nível que passa do que é esperado, isso pode começar a gerar uma pressão muito forte dentro do time. E essa pressão pelo time é uma coisa que parece que é uma bola, de neve que vai ampliando, porque assim, a pessoa eventualmente cometeu um equívoco, um erro, daí nesse perfeccionismo o chefe ou a chefe pressiona e a pessoa fica com receio de errar e erra de novo, ou ela procrastina uma entrega, então começa a criar um ambiente que é um ambiente de muita pressão, de muita tensão, o clima da organização como um todo, Se a gente começa a perceber isso na cultura da organização, que é um outro elemento, ou no departamento, na área daquela liderança, tende a ficar bem tóxico, E as pessoas, às vezes, elas ficam até com receio das atividades, muitas vezes afetando até a autoconfiança delas. E como eu identifico isso em mim quando eu sou chefe, eu acho que está tudo perfeito, não vejo dessa forma. Existe uma forma de me tocar que isso está acontecendo comigo? Esse acho que é um ponto fundamental que você trouxe, Frank, é como é que a gente vê a liderança olhando para ela mesma. Muitas vezes a gente fala da liderança olhando para o seu time, olhando para o negócio, e no que eu venho acompanhando lideranças, e eu vejo que o grande ponto é como que o líder e a líder pode olhar para si mesmo, para si mesma nesse ponto. Então a primeira questão é identificar qual que é o perfil do seu time. Com um time mais sênior, é normal, às vezes, as pessoas estarem mais acostumadas a lidar com pressão.
né? E então não necessariamente um time mais sênior vai lidar com pressão, mas geralmente está mais acostumado. Então saber como que eu posso cobrar das pessoas, então acho que esse é o primeiro caminho, né? Como é que eu direciono, como é que eu cobro, para evitar fazer microgerenciamento com pessoas sêniores ou para cobrar demais com pessoas júniores. Acho que esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que é importante é a liderança ter uma visão do que é viável em termos de qualidade. Porque às vezes pensa-se em algo que é inviável e em cima disso a gente vai trabalhar com metas, com qualidade, então trabalhar dentro de um escopo daquilo que é possível naquele momento, com as ferramentas, com a competência do time e com o tempo. E tem um terceiro aspecto que está muito vinculado, como eu havia falado anteriormente, com a cultura, né, da empresa como um todo. Tem algumas culturas de algumas empresas que elas trabalham de uma forma mais colaborativa. Tem algumas outras que trabalham de uma forma que às vezes a questão individual é o destaque. Então perceber isso também é um ponto importante no meu estilo de liderança para ver se eu estou desenvolvendo pessoas ou se eu estou indo num nível um pouco exagerado dessas cobranças pelo perfeccionismo. Fabrício, quais são os outros pontos que vale a pena ressaltar aí para o ouvinte, para aquele que é chefe ou para aquele que é subordinado? Porque às vezes nós, como subordinados, também temos que tomar algumas posturas para que melhore o nosso ambiente de trabalho. Perfeito. Tanto para quem é líder quanto para quem é subordinado, eu sinto que essa questão do perfeccionismo, ele pode ter um caminho positivo também. Então, alguns estudos, né, algumas pesquisas, inclusive, elas indicam isso. O perfeccionismo ele pode ser algo que me ajuda a evoluir. Né? Como um atleta de alto rendimento, se ele não busca a perfeição, por um segundo, por um milésimo de segundo, ele não se classifica para uma Olimpíada ou ele fica em segundo ou terceiro lugar, que, claro, atingir um pódio numa Olimpíada é alguma coisa muito importante, mas em termos de chegar em primeiro lugar. Então o perfeccionismo ele pode ser algo para eu me desenvolver, para eu evoluir, para eu desenvolver novas competências. A grande questão é o nível de exigência que eu tenho para comigo mesmo ou para com as outras pessoas. Eu perceber se isso não está gerando um ambiente, né, de muita pressão, de muita tensão, que pode ter inclusive impactos físicos ou até na saúde emocional minha ou de outras pessoas. Né? Então perceber essa questão da quantidade, do estímulo, da forma, né, de fazer isso, tanto eu comigo mesmo, né, ou eu com outras pessoas, no caso de liderança, é muito importante nesse sentido. A gente fala sobre o autoconhecimento também e uma boa comunicação, Fabrício. Porque muitas vezes essa questão do perfeccionismo e de como a liderança se dirige para as pessoas também é um ponto importante, né? Às vezes a comunicação não foi clara e para aquela liderança isso é algo muito natural. Então assim, a pessoa fala muito rápido, ela faz desenhos, fala assim, entendeu? E às vezes a pessoa, né, o liderado não acompanhou, porque cada um tem uma forma de ver, né? Pessoas têm algumas que são mais visuais, outras que percebem mais em dados, mais analíticas. E muitas vezes a pessoa faz o que ela entendeu. E a liderança fala, poxa, mas como que você não compreendeu o que eu falei? Estava tão claro, estava tão óbvio. Então você tocou num ponto, Fran, que é fundamental, né? Que é como que eu posso buscar a minha comunicação, ela ser assertiva e não apenas aquilo que eu falo, mas aquilo que o outro entende do que eu falo. Checar o entendimento, ter clareza e às vezes adaptar minha comunicação pode ajudar as pessoas a atingir aquele perfeccionismo que eu como líder estou buscando. Fabrício, feedback, a gente sempre fala sobre essa questão dentro das empresas, né? Eu como colaborador quero ter um feedback do meu líder, mas o líder também precisa desse feedback do colaborador para que tenha a melhora da liderança, que rumo tomar, para que lado eu devo pender, quais são os colaboradores que precisam de mais atenção para poder desenvolver melhor aquele trabalho. Isso tem uma relevância maior também, Fabrício? Fundamental, Fran. Para mim, essa questão do perfeccionismo, quando trabalhada de uma forma, buscando uma alta performance, você tocou numa questão que, para mim, tem que ser numa visão de cultura de feedback. E a cultura de feedback, ela não acontece da noite para o dia, ela é um processo, só que ela precisa ser fomentada na organização se ela quiser ter esse ambiente de desenvolvimento e ao mesmo tempo, né, de respeito e de harmonia. E aí esse canal, tanto eu como líder poder dar feedback, quanto receber o feedback. E eu sinto que aí tá um desafio também, até pela nossa cultura, né, brasileira, latina, que muitas vezes a gente tem receio, quando fala assim, eu vou ter um feedback para você, alguma coisa ruim vem por aí, o que eu fiz de errado? Então, ao longo dos anos, o que eu percebo aqui, principalmente no Brasil, é que o feedback teve uma característica de estar vinculado ao que está faltando, ao que não está bom. Eu faço 5 coisas muito boas, mas aquilo que não foi bom, a cobrança vem. Então, a gente poder trabalhar o reconhecimento no feedback também. Aquilo que está bom,
né, aquilo que a pessoa eventualmente não estava fazendo tão bom no passado e que agora está fazendo. E também trazer o ponto de evolução. Nesse sentido, eu sinto que o perfeccionismo é uma busca, né, para a gente se tornar pessoas e profissionais melhores, né, e não uma questão de o que está faltando, o que não está bom, né, porque isso pode afetar, inclusive, como eu falei, a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Né, parece que isso tudo está ruim, tudo que eu faço não está bom, eu não sirvo para nada. Certo. Fabrício, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Fran. Um abraço para você e todos os ouvintes. Um bate-papo nós tivemos aqui com o Fabrício. Falo que não é uma entrevista. Sempre que o Fabrício participa, a gente tem um bate-papo sobre liderança e gestão de carreira.